Agora abrimos espaço para a última fronteira com o Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Miguel, bom dia. Bom dia. E começamos esta nossa conversa com uma impostora estelar. Será que é mesmo impostora ou será que nós estamos já a dar má fama a este evento que foi observado, olha, em 2010? Começa precisamente aí a história, em 2010, quando os astrónomos amadores um astrónomo amador sul-africano olhou para uma determinada zona do céu e encontrou aquilo que parecia ser uma supernova, uma explosão que representa a parte final da vida de estrelas de grande massa, e ficou obviamente todo contente porque não é todos os dias que nós vemos uma supernova. E então isso alertou logo a comunidade de astrónomos profissionais que voltaram os telescópios precisamente para aquela zona. E os astrónomos profissionais disseram, bom, isto é muito bonito, mas isto não é uma supernova, isto é uma impostora. O que é que quer dizer por impostora? Quer dizer que, muitas vezes, quando os astrónomos falam de supernovas impostoras, estão-se a referir a um sistema binário de estrelas em que, por alguma razão, uma dessas estrelas tem uma explosão extremamente brilhante. Geralmente é quando cai matéria, digamos assim, de uma estrela noutra, e isso dá origem a uma grande explosão. Não corresponde à parte final da vida de uma grande estrela, mas não, é apenas, digamos, um soluço energético daquele do dinâmico, e por isso é que chamam supernovas impostoras. Ora, isto estava a correr tão bem, os astrónomos pensaram então que era uma supernova impostora, até que, alguns meses depois, voltaram a olhar para aquela zona e, com os telescópios, com o Chandra, por exemplo, e encontraram radiação de raio-x. Ora, aqui é que o mistério começa a adensar-se, porque a radiação raio-x é uma radiação muito energética. E então, se aquilo é uma supernova impostora, que é exatamente aquilo que nós estamos a ver, quer dizer que então nós tivemos um grande fluxo de energia, mas que depois, com o tempo, desaparecia aquela radiação extremamente energética. Mas não. Eis que continuou, então, aquela energia de raio-x. Os astrónomos começaram então a coçar a cabeça e a perguntar, então isto se calhar é impostora, não é impostora, o que é que está aqui presente? Criaram vários modelos para tentar explicar aquela explosão, aquela radiação de raio-x, e então um dos modelos, aquilo que consegue explicar melhor aquela radiação de raio-x, diz mais ou menos o seguinte: se calhar isto de facto é um sistema binário, em que temos uma estrela de grande massa, cerca de 20 a 25 vezes a massa do nosso Sol, e ao lado, aquilo que não é uma impostora, mas sim uma estrela de neutrões. Ou seja, o que hoje é uma estrela de neutrões, antes foi uma estrela de grande massa, que explodiu como supernova, e depois, qual é o trajeto que segue esse tipo de estrelas? Ou podem ser buracos negros, se forem estrelas de muita massa, ou então pode ser uma estrela de neutrões, que é uma estrela de diâmetro reduzido, mas extraordinariamente densa, são dos corpos mais densos do universo. E então, se tivermos este duo de uma estrela de grande massa e uma estrela de neutrões, então isso pode explicar aquela radiação de raio-x. E isto é extraordinariamente divulgar, porque os astrónomos conhecem estrelas binárias de componentes com várias massas, mas encontrar um binário em que temos uma estrela de grande massa e uma estrela de neutrões é extraordinariamente raro. Mas mais interessante ainda é que depois os astrónomos fizeram uma espécie de uma análise forense, digamos assim, à volta, e foram à procura de outras estrelas à volta para tentar saber mais ou menos a idade. Basicamente para perceber há quantos anos é que se formou precisamente este duo estelar. Então descobriram que todas aquelas estrelas que estão ali à volta só podiam aparecer devido a duas explosões, uma que ocorreu há 30 milhões de anos e outra que ocorreu há 5 milhões de anos. Ora, vamos esquecer já há 30 milhões de anos, porque se nós temos aqui neste duo duas estrelas de grande massa, são estrelas que têm tempos de vida muito curtos, entre perto dos 10, 15 milhões de anos. Portanto, provavelmente surgiram na explosão mais recente há cerca de 5 milhões de anos. E Jorge, isto dá-nos uma ideia ainda mais extraordinária para esta descoberta. É que se então nasceram há 5 milhões de anos, então aquilo que os astrónomos conseguiram captar foi o primeiro soluço, digamos assim, energético desta estrela de neutrões na sua dança, digamos assim, com outra estrela de grande massa. Portanto, não só encontraram um duo muitíssimo raro, como ainda por cima, dizem os astrónomos, encontraram o primeiro soluço, digamos assim, energético desta estrela de neutrões. Isto é extremamente precioso, termos acesso a este tipo de informações, porque nós sabemos que grande parte das estrelas que nós vemos lá em cima no céu pertencem a sistemas binários, os sistemas com 3 estrelas, e, portanto, estas interações entre estrelas é particularmente importante de se estudar. Miguel, nesta nossa viagem, agora vamos falar de exoplanetas, atmosferas e no presente, vulcanismos no futuro.
Sim, muito provavelmente. E vamos fazer uma viagem a um exoplaneta muito conhecido, que está a cerca de 40 anos-luz de distância e que tem uma massa de aproximadamente 8 vezes superior à massa da Terra. É aquilo que os astrónomos chamam de super-Terra. E esta imagem que nós estamos a ver é uma representação artística desse exoplaneta. Andou a correr meio mundo há uns meses porque disseram que este era um planeta diamante. Porque, de acordo com alguns modelos, o interior deste planeta seria constituído praticamente como um diamante puro, o que faria dele um exoplaneta particularmente interessante, convenhamos. Ora, uma das notícias desta semana diz-nos que o telescópio espacial Hubble conseguiu analisar a atmosfera desta super-Terra. E dizem que é a primeira vez que um telescópio consegue analisar a atmosfera de uma super-Terra. E porquê é que isto é interessante? Porque pensa-se que grande parte dos exoplanetas que há no universo são exatamente com este tipo de massa, com este tipo de dimensões. Cerca de 8 vezes a massa da Terra. E então o que é que nos contam esses resultados? Dão-nos um resultado surpreendente. Dizem-nos que esta atmosfera deste exoplaneta é sobretudo constituído por hidrogênio e hélio. Ora, isto é curiosíssimo, porque nós sabemos que todos os exoplanetas, os planetas, as estrelas, nascem no interior de nébulas, de grandes nuvens de poeira, gás, e em que um dos principais constituintes químicos é precisamente o hidrogênio e o hélio. E então, o que registra a atmosfera deste exoplaneta é que conseguiu capturar e guardar para si ainda muito do hidrogênio e hélio primordial da nébula que lhe deu origem. Isto é muito importante porque nós sabemos, por exemplo, que no nosso sistema solar temos os grandes planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, muitos deles com uma principal constituição em hidrogênio e hélio, que também vem precisamente dessa nébula original, mas o grande desafio, quando se olha para a astronomia dos exoplanetas, é tentar perceber a partir de que massa é que nós temos então planetas constituídos apenas por gás, quais são esses gases e quais são aqueles planetas que são rochosos e que apresentam já outros elementos químicos que não apenas aqueles que foram descobertos ou que estavam presentes na nébula original. E, portanto, olhar para este exoplaneta é perceber que mesmo exoplanetas com cerca de 8 vezes a massa da Terra, as superterras, os exoplanetas mais frequentes no universo, conseguem também agarrar grande parte dos constituintes químicos da nébula original. Mas os resultados destes estudos também indicam que foram encontrados traços de cianeto de hidrogênio, o que de facto vem dar força à teoria que diz que aquilo tem carbono. Há alguma razão para lhe chamar uma espécie de planeta diamante, mas a má notícia é que pode ser interessante explorar aquilo para quem gosta de diamantes, mas para os seres humanos é capaz de ser perigoso, porque o cianeto de hidrogênio é venenoso. E não de venenos, vamos falar de vulcanismos, muito rapidamente, para explicar uma discussão que surgiu numa sala de aula de uma universidade norte-americana entre estudantes de doutoramento e que perguntaram-se como é que nós, quando começámos a estudar planetas do tamanho da Terra com a nossa tecnologia, será que há alguma maneira de nós conseguirmos ver a atmosfera, qual é o tamanho da atmosfera, a constituição da atmosfera, porque a tecnologia atual não nos permite fazer esse tipo de análise para planetas do tamanho da Terra. Então, eles pegaram em, imagina, vulcões. Eles começaram por analisar 2 tipos de erupções vulcânicas que ocorreram na Terra. Este que nós estamos a ver do Pinatubo em 1991 foi a segunda maior explosão vulcânica naquela altura. Isto foi registado na Estação Espacial Internacional, uma imagem absolutamente surpreendente. E olharam também para uma outra erupção muito, muito mais modesta, em 2009, do vulcão Sarshev, na Rússia. E então fizeram uma análise interessantíssima, que é o seguinte: olharam para outros telescópios que nós vamos ter no futuro, nomeadamente o Extremely Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, e o James Webb, que será o sucessor do Hubble. E encontraram resultados interessantíssimos, que é o seguinte: se nestes exoplanetas do tamanho da Terra nós tivermos erupções vulcânicas deste tipo, então estes telescópios do futuro vão conseguir encontrar erupções vulcânicas desta erupção vulcânica maior, que conseguem, no fundo, aumentar, expandir a atmosfera desses exoplanetas. E então nós conseguimos detectar uma espécie de um aumento artificial do raio desses planetas. E os telescópios do futuro vão conseguir medir vulcões desta magnitude em exoplanetas distantes. Portanto, pode ser uma maneira muito interessante de detectar não só exoplanetas do tamanho da Terra, mas também
a variação da sua atmosfera, olha, através de vulcões, que é sempre romântico. E, Miguel, estas imagens são fantásticas dos vulcões, mas tu tens mais uma, só para terminarmos, e em menos de um minuto, qual é a imagem da semana que nos trazes? Vamos à China, porque esta semana soube-se que o governo chinês vai deslocar cerca de 9.000 pessoas para ajudar à construção daquele que será o maior radiotelescópio do mundo, que terá aproximadamente 500 metros de diâmetro. Isto é uma fotografia mais ou menos atual do FAST, de 500 Meter Aperture Spherical Telescope, que será utilizado para fazer astronomia, radiotelescopia de ponta, e até para tentar ver se descobrimos ETs. E a seguir vamos ver uma imagem de como será este projeto totalmente operacional e que provavelmente em setembro deste ano poderá ter os seus primeiros, poderá dar início ao seu funcionamento. Mas de facto a notícia é que nesta região rural da China foram deslocadas 9.000 pessoas para a construção deste extraordinário projeto científico da China. Miguel, muito obrigado. Ficamos aqui com esta imagem. Até para a semana. Até para a semana. Um bom domingo. Fazemos agora uma pausa no Bom Dia. Até já.